Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? No trecho que eu li de hoje, nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, ó, O Mundo em Chamas, do Rick Joyner, bem propício, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Então, eu sei que esse autor aqui, ele já se envolveu em inúmeras polêmicas, eu sei que ele tem algumas opiniões bem controversas, mas eu não quero falar da vida do autor agora e dessas opiniões. Eu quero realmente conversar com vocês sobre esse livro porque me chamou muita atenção algumas coisas aqui, tá? O livro ele trata sobre o avivamento no país de Gales. Esse é um assunto que me chama muita atenção, que eu tenho muita curiosidade, né? E aqui nas minhas leituras cristãs eu resolvi pegar esse livro aqui para ler e coincidentemente eu terminei o livro agora essa semana em que o mundo parece estar realmente em chamas. É, o avivamento do país de Gales, lá em 1904, ele foi conduzido por uma pessoa chamada Ivan Roberts. O Ivan, ele tinha 26 anos na época, ou seja, uma pessoa bastante jovem. E pessoal, eu não sou pastora, eu não sou uma intelectual que estuda questões religiosas, né? Talvez eu não tenha nenhuma propriedade profunda para falar de alguns temas aqui. Então, por isso vocês precisam me ajudar com os comentários aqui embaixo, né? Porque, como eu digo, nós estamos aqui numa sociedade de estudiosos e assim como vocês, eu também estou aqui para aprender. Mas esse livro me chamou a atenção porque esse rapaz, Ivan Roberts, ele é muito jovem e ele conduziu, era muito jovem lá para a época, né? E ele conduziu, ele foi uma liderança, uma voz nesse avivamento. E eu fico pensando, né, gente? O meu coração ele pulsa muito pela juventude, né? Eu não sei se é porque eu sou professora e porque eu acompanho algumas coisas relacionadas à educação. Então a juventude ela me preocupa bastante. Eu acho que a juventude no mundo inteiro é uma juventude que é atacada de diversas maneiras e vocês entendam isso da forma que vocês acharem conveniente. Mas essa pessoinha aqui, ele recebeu, né, aquele propósito na vida dele e ele foi atrás e ele foi cumprir o propósito. E eu abro um disclaimer aqui bem satisfatório, porque assim, eu sempre brinco com Deus no seguinte sentido, eu falo, Deus, quando você falar comigo, fala de maneira clara, para que eu possa entender e cumprir aquilo que o Senhor deseja, porque talvez eu não entenda. Porque quantas vezes a gente escuta vozes aqui na nossa cabeça, né? Um chamado, uma sensação, né? Coisas que a gente deveria cumprir como nós, como parte do nosso propósito, e a gente deixa de lado por achar que não faz sentido, que eu tô ficando, isso aqui não é pra mim, não, isso aqui não, eu tô inventando, é minha imaginação, criando coisas. Então o Ivan, ele ouviu e ele foi lá cumprir o propósito dele, né? E isso, para ele cumprir o propósito dele, ele teve que convencer uma série de pessoas, ele teve que ser uma liderança ali para aquela comunidade, ele teve que colocar a voz dele para fora. Então tudo isso aconteceu. E aí ele tem uma frase aqui, lá no comecinho do livro, que diz assim: aquele que sabe quando não falar, falará com mais autoridade quando falar. Ou seja, se você não tem nada para dizer, fica caladinho. Aqui na internet a gente vê tantas coisas, né? Gente falando de tudo que é maneira, para todos os públicos. E eu acredito piamente que cada um aí tenha um público específico, mas tem gente falando sem saber, né? Tem gente falando sem pesquisar, tem gente falando sem perceber, né, realmente qual é o impacto daquela voz. E a nossa voz, gente, tem muito impacto, né, nas coisas que a gente diz. Né? Eu, como professora, eu tenho um impacto na vida das pessoas que eu estou conduzindo ali. Então eu tenho que ter cuidado, né? Eu tenho que realmente cuidar da minha fala, cuidar daquilo que eu estou dizendo, cuidar das palavras que eu uso, né? Isso faz muito sentido. Beleza, então Ivan não desprezou os pequenos começos e lá foi ele, né? É, trabalhar no avivamento lá de Gales. E aí, gente, a, o país foi tomado, né? O país foi tomado, é, o Ivan foi honrado porque
Eu imagino que quando a gente começa um movimento, que esse movimento vai tomando uma proporção, às vezes você perde, você é humano, né? Não estou falando do poder de Deus, mas você como humano, você perde o controle ali de como você está agindo. E aí, nesse seu perder de controle, Deus passa a agir. E isso aconteceu lá em Galhas, né? Ele até diz assim, ó, não procura honra ou atenção e deve ter graça para administrá-la, né? Ele orava muito, ele pedia essa graça, né? E ele fez esse trabalho. E quando ele fala aqui de trabalho, eu acho que é uma coisa que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Ele diz assim: quando tomamos o jugo do Senhor e trabalhamos com Ele, nosso trabalho realmente nos refresca, ao invés de nos cansar, né? Quando você faz algo e você entrega aquele seu trabalho para o Senhor, você não sente tanto o peso daquele trabalho, né? Por mais que seja uma atribuição que você não gosta, ou algo que você está fazendo momentaneamente. Então, Deus carrega o peso do trabalho, né? E somos capazes de experimentar uma resistência sobre-humana. Ninguém está falando aqui que você tem que trabalhar até cair, não é isso. Nós estamos falando que quando você divide, quando você entrega a sua vida, né, para Deus, até nas mínimas coisas, inclusive no seu trabalho, esse trabalho ele passa a ter um cheiro diferente, ele passa a ter um gosto, um propósito diferente. E ele estabeleceu um princípio de que nós devemos ter descansos regulares dos nossos afazeres. O descansar também é bíblico. Então, assim, eu falo muito para uma comunidade de professores aqui. E eu sei que o trabalho docente é um trabalho muito cansativo e que demanda muito da gente. Mas que tal a gente pensar que se eu estou dividindo esse trabalho com o mestre dos mestres, né, o maior mestre que existiu, eu estou dividindo o peso desse trabalho também, né? Todo trabalho vai ter o seu peso, todo trabalho vai ter os seus desafios, né? Basta saber se você quer carregar isso sozinho ou se você quer dividir com Deus, o mestre dos mestres, né? E aí Ivan foi lá, né? E ele se perguntava sempre: será que uma nação pode nascer de novo? E aí, nesse questionamento dele, eu acredito que ele tenha sido respondido, porque o que aconteceu lá em Gales? Gente, eu separei esse trecho porque me impactou muito. A cidade teve os bares fechados, os cavalos das charretes ali pararam de atender ordens. Por quê? Porque os seus donos, eles usavam de palavrões. E aí, como os donos dos cavalos pararam de falar palavrões, os cavalos pararam de cumprir as ordens. Olha que maravilhoso isso, né? E aí houve uma baixa de crimes também e as universidades começaram a se encher, ou seja, as pessoas deixaram de realizar crimes, pequenos crimes aqui, furtos, etc e tal, e passaram a se dedicar a outras coisas. Ou seja, o avivamento, ele trouxe uma mudança de perspectiva para aquela nação, né? Ele trouxe uma mudança de paradigma mesmo para aquela nação. Então tá, então continuando aqui, né? Tem várias citações que ele faz ali ao longo do livro, e tem uma aqui que eu acho que é interessante, porque a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo que a gente se pergunta, né? Oh meu Deus, é isso mesmo? Vai ser sempre assim? Nós vamos ficar sempre assim? Então tem aqui uma frase de esperança, na verdade, né? Antes da colheita do Senhor, o conflito de geração espiritual terá sido curado. O novo se ajuntará adequadamente ao velho, né? E aí haverá estima. Eu acho que na atualidade que nós vivemos está faltando estima. Nós estamos cada vez como sociedade fragmentados. Então, para ocorrer essa junção, né, eu imagino que é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando ali aquele quebra-cabeça, mas dá para você saber que é um quebra-cabeça, porque entre as peças ainda haverá marcas, né? Eu acho, né, reorganizados como sociedade, mas nós sempre teremos trincas ali, sabe? Coisas que a gente sofreu ao longo aí dos séculos como humanidade mesmo.
E aí ele fala que nós devemos nos ligar à cabeça, né, que nós somos um órgão completo e que cada parte desse corpo, que é algo que está na Bíblia também, cada parte desse corpo faz parte desse membro completo, e que esse membro completo só funciona direito se ele estiver interligado e se cada um entender qual é a sua função dentro daquele membro. Eu vejo muitas pessoas sofrendo dentro das profissões que escolheram por não entender qual é o seu papel dentro daquela profissão, né? Às vezes a pessoa imagina outras coisas para ela e ela não consegue fazer o básico ali da profissão dela. Ela fica sempre naquela carência mesmo, vou chamar até de carência, naquela carência de ser vista, de ser elogiada, de ser reconhecida. Não estou falando que isso são termos ruins e que não deva acontecer dentro das empresas. Mas existe uma carência profissional, né? E poucas pessoas falam disso aqui na internet, né? Existem muitas pessoas frustradas profissionalmente. E essas pessoas frustradas profissionalmente, elas acabam criando um rancor com a sua profissão, né? E esse rancor, gente, ele é quase palpável, sabe? Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu penso, gente, esse rancor dela daria para virar uma bola ali, dá para pegar, né? E aí eu não sou da área da saúde, mas eu tenho certeza, né, que essas coisas impactam na nossa saúde, né? Quem aí da área da saúde comenta aqui, né? E aí ele diz o seguinte, que a gente ficou vivendo durante muito tempo de palavra profética em palavra profética e que isso nos causou um vício, né? Muitas pessoas passaram a andar só por dentro das palavras proféticas. Tem uma frase no livro que eu achei maravilhosa que dá para a gente empregar aqui na nossa questão de trabalho. Ele diz o seguinte: o maná caiu do céu. Sabe aquela passagem bíblica que o maná cai do céu, Deus manda o maná? E ele fala aqui no livro o seguinte: o maná cai, mas cada um deve recolher seu próprio maná. Faça de todo o coração o que ele lhe deu para fazer. Então, quando você está ali fazendo, cumprindo o seu trabalho, não é o seu colega que vai se sentir satisfeito por você. É você que vai colhendo os frutos daquilo que você está plantando, né? É você que vai colhendo o que você está deixando naquela estrada, né? Então, cada um vai colher o seu maná, né? O outro não pode colher o seu maná para você. E eu vejo, eu vou fazer um disclaimer aqui, mas eu acho que se aplica bem, a relação de pais de filhos piquititinhos, de criancinhas. Tem acontecido uma onda, né, dentro das escolas, que é a seguinte onda: os pais fazem o dever de casa dos filhos. Pasmem, os pais fazem o dever de casa dos filhos. Deixa eu te dar um recado, se você é pai ou mãe, pare de fazer isso. Você está colhendo o maná do seu filho. Você está colhendo por ele. Não é você que tem que aprender a colar, não é você que tem que desenvolver as habilidades finas. É o seu filho. Dê a oportunidade para o seu filho crescer. E pode parecer uma coisa bem simplória, mas fazer o dever de casa do seu filho, você está prejudicando. Eu não estou falando de ajudar, de proporcionar o material para que esse seu filho possa, né, ir ali fazendo as possíveis descobertas. Mas eu vejo que muitos pais falam que vão estudar com os filhos e fazem o dever de casa dos filhos. Pasmem, isso é muito real. E você está tirando o maná do seu filho, você está colhendo por ele. Essa criança não vai ter acesso a esse maná que é a educação, por exemplo. Chega lá na frente, alguém não vai querer fazer algo pelo seu filho, né? Um professor vai dizer, olha, não, senta ali, faz sozinho, a gente vai esperar. Essa criança vai embirrar, essa criança vai chorar, essa criança vai começar a implicar com os outros colegas. Vá por mim, não faça, não faça. Né? Não faça pelo seu filho o desafio que é proposto para ele. Disclaimer feito, vamos voltar para cá. Ele fala também do ato de governar, né? Então não tente governar, mas simplesmente sirva. E nos últimos dias eu tenho pensado muito nessa palavra, sabe? Na palavra servir.
a palavra serviço, né? E eu tô tentando, porque eu não sou santa, gente, eu sou até difícil. Eu tô tentando incorporar essa palavra para minha vida e realmente servir aonde eu sou chamada, servir com um serviço bom e um serviço alegre, né? Então sirva. E por último aqui, que é um trecho que eu também selecionei, ele diz o seguinte: os justos viverão pela fé, não pelo medo. E eu selecionei esse trecho porque ele está ligado a um outro que me chamou muita atenção, que é: o medo aumentará muito no mundo. Gente, olha o que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo, eu temo pelas coisas e pelos direcionamentos do mundo mesmo, mas eu temo muito pela violência, né? As pessoas, elas estão cada vez mais violentas, não é difícil de ver cenas de violência dentro de escolas onde não deveria existir, né? Onde a gente não deveria nem tratar desse assunto, deveria ser um assunto que não coubesse ali dentro dos muros da escola, né? E a gente vê cada vez mais uma violência crescente, violência de palavras, violências corporais e físicas, violências aqui dentro dessa rede, né? Da própria internet. Então a gente vive, né? E eu tenho muito medo, tô abrindo aqui meu coração para vocês, eu tenho muito receio, né, por algumas coisas que acontecem no mundo, até para primar pela minha família, né, por aqueles que eu amo, porque eu vejo que tem ficado muito difícil, né? E aí, tem uma última frase no livro que me pegou, porque eu sou muito difícil de me posicionar com qualquer coisa, né? Não que eu seja uma isentona ou que eu fique em cima do muro. Não que eu fique em cima do muro com todas as coisas, não é isso. Mas é porque eu não gosto de entrar em nenhum conflito, em nenhuma contenda, né? Eu tenho isso comigo e, enfim, é a pessoa que eu sou. Mas a última frase aqui que eu separei para nós deste livro me pegou muito, que é assim: o medo aumentará muito no mundo. O que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Os vasos andarão em ousadia e confiança. Essa frase, os vasos andarão em ousadia e confiança, que assombrarão o mundo dominado pelo medo. Que assombrarão o mundo dominado pelo medo. Então, é um convite, né? É um convite para que a gente possa estudar, ler, se preparar, orar para o que está vindo, né? Os vasos andarão em ousadia e confiança. E é por essa ousadia e por essa confiança que eu resolvi trazer a resenha desse livrinho hoje, O Mundo em Chamas, porque se fosse um outro momento, talvez eu escolhesse um outro livro para falar aqui na internet, tão abertamente assim, mas eu fui fisgada aqui pela ousadia e pela confiança. Sejam ousados também, sejam confiantes, porque a última frase, né, eu tô falando que é a última e nunca termino, mas a última frase é: quando a corda tiver 3 nós, ela não será rompida facilmente. Essa palavra, ela me persegue, porque ela foi a palavra usada no meu casamento e é uma palavra que a gente sempre fala aqui em casa. Então, fica aí para você, né? Um jovem levantou aqui um avivamento. Isso me lembra os meninos do Aviva que estão indo para dentro das escolas, na figura ali do Lucas Teodoro, que estão indo para dentro das escolas, que estão dentro de universidades, né, levantando aí um clamor, um louvor. E eu acredito de verdade num mundo melhor. Então, esse foi o trecho que eu li hoje desse livrinho. Se você quer complementar aqui a minha fala, se você quer dar a sua opinião, fique à vontade, comente aqui, porque você sabe, nós precisamos urgentemente formar uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.